E hoje nós teremos aula de língua portuguesa, livro Apis do segundo ano, página 212. Nós já estamos encerrando o livro Apis, então só iremos utilizá-lo aí pelos próximos dias. E depois a gente já vai iniciar com o do terceiro ano, certo? Então só mais uns dias e a gente encerra o livro do segundo ano. Página 212, carta pessoal. Viviana, rainha do pijama. Para a girafa, perto das árvores altas, savana seca, África. Cara girafa, chegou a hora da festa do pijama. Por favor, venha à minha festa do pijama. Vai ter tremendos balões e também o leão, o pinguim e o jacaré. E um prêmio para o pijama mais irado. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. PS, girafa, girafinha de pescoço comprido. Que tipo de pijama é o seu preferido? Quem fez essa história foi o Steve Webb. Aqui ao lado a gente vai saber um pouquinho mais sobre o inglês Steve Webb. Estudou projeto gráfico e ilustração e trabalha para várias agências de publicidade. Atualmente é desenhista. Ele escreveu e ilustrou o livro Viviana, Rainha do Pijama. Muito bem. Aqui na interpretação do texto, a gente vai direto para a atividade 2. O texto que você leu é uma carta pessoal. Juntos observem as partes dessa carta. Antigamente as pessoas faziam muitas cartas. Os pais de vocês tanto receberam quanto enviaram várias cartas antigamente. Eu também. Nossa, eu ainda tenho algumas cartas muito especiais. Hoje as pessoas não têm mais esse costume devido às novas tecnologias, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura desse tipo de texto, né? Não deixa de ser um texto também com a sua estrutura própria. Então, o texto que você leu é uma carta pessoal. Juntos observem as partes desta carta. Lá em cima está escrito para a girafa perto das árvores altas, savana seca, África. Isso é o quê? Um destinatário e endereço, né? Para quem está indo a carta e onde que essa pessoa se encontra, no caso a girafa, onde é que ela se encontra, né? Perto das árvores altas, lá na savana seca na África. Aqui ao lado a gente vai ter a saudação e para quem se escreve, o destinatário. Então, quando a gente fala cara girafa, é uma saudação, eu estou mandando a carta, eu estou saudando. E se eu digo que ela é cara, significa que ela é uma pessoa importante, ou ela é alguém importante, por isso que eu digo cara girafa. É uma saudação e é para quem eu estou escrevendo, ou seja, o destino da minha carta está indo para quem? Para a girafa. Né? Aqui abaixo a gente tem o que se escreve, o assunto. Então, o assunto principal, que é o quê? A festa do pijama. E ela está sendo convidada aí para essa festa do pijama. Aí a gente tem uma despedida logo ali abaixo, ó, despedida e assinatura do remetente. Ela fala com afeto, que já é a forma dela se despedir da girafa, com afeto, Viviana, rainha do pijama. E lá embaixo ela traz um lembrete, ou seja, depois que ela escreveu toda a carta, ela se lembrou de algo importante que ela precisava falar. Ela vem e fala, PS, é um lembrete. Girafa, girafinha de pescoço comprido, que tipo de pijama é o seu preferido? Certo? E assim acabou a cartinha. A gente vai lá na página 214, já que a gente já viu toda a estrutura aí da nossa carta. Copie da carta a palavra carinhosa que Viviana usa para saudar a girafa. Lá no começo ela usa uma palavra de saudação. Que palavra é essa? Você vai copiar aqui na linha abaixo. Depois, a expressão carinhosa que Viviana usa para se despedir. Então, tanto para saudar quanto para despedir, ela usou uma palavra carinhosa lá no final. Que palavra foi essa? B. Qual é o assunto da carta? Ou seja, por que a Viviana enviou essa carta para a girafa? C. Leiam o endereço para onde deve ser enviada a carta e respondam qual foi a provável razão de Viviana ter utilizado uma carta e não outro meio para se comunicar com os animais. O que vocês acham, né? A provável razão, ela utilizou uma carta e não outro meio. Será que ela estava perto desses animais? Ou será que ela estava longe, né? Então a gente pensa, por que eu mando uma carta para alguém? Eu mando uma carta se a pessoa está perto ou eu mando uma carta se a pessoa está longe? Tá? Só para a gente refletir. D. Leiam juntos o texto que está no quadro vermelho. Conversem. Por que será que essa parte ficou depois da despedida?
Opa, eu falei sobre isso quando eu estava lendo as partes da carta para vocês, né? Por que ficou depois da despedida. 3. Na carta, Viviana cita outros animais que já foram convidados. Quem são eles? Então, aqui na 3 você vai escrever o nome desses animais que já foram convidados pela Viviana. 4. Leiam. E um prêmio para o pijama mais irado. O que pode significar um pijama irado? Conversem e escolham uma palavra que possa substituir irado. Registre a seguir. E um prêmio para o pijama mais o quê? O que vocês acham? Uma palavra que eu posso substituir pela palavra irado. Certo? Por hoje são essas 3 páginas. Bom trabalho!